Há bons anos atrás eu me encontrei com um amigo bem jovem, bem mais jovem do que eu, e ele estava passando por aquela crise de ansiedade, porque o casamento dele ocorreria dentro de uns 21 dias, e ele normalmente, como deve acontecer com pessoas sérias, estava preocupado. Ele estava preocupado porque o desejo dele era ter família estável. E ele começou a conversa comigo naquele dia. Ele tinha muita intimidade comigo, eu o havia conhecido desde menino praticamente. E os anos foram passando, ele amadureceu, adolescente, jovem, e aí chegou o tempo do casamento. Noivou com uma moça chamada Raquel, por sinal uma pessoa muito bem estruturada, mas aí ele começou a pensar na vida dele, como é que vai ser a minha família? Aí o início da conversa dele foi assim: olha, pastor Norton, eu quero dizer o seguinte, eu descobri há pouco tempo que eu tenho de fato uma família disfuncional. Aí eu disse: como disfuncional? Aí ele tinha liberdade, ele foi dizendo como era a família dele. Contou muitos detalhes. Começou pelo que ele considerava o pior deles. Ele disse: a minha mãe, quando eu era ainda bem pequenino, ela traiu meu pai. E a traição foi uma coisa muito badalada, muito conhecida em todo o estado, porque ela era uma líder entre nós na igreja. E quando ela quis voltar para restabelecer a família, não era mais possível, a desgraça estava feita. E eu cresci, eu e meus irmãos, cuidados pelo meu pai, que fez grande sacrifício, sofreu muita coisa, mas nos criou e nós continuamos indo à igreja. E minha preocupação é a seguinte: eu sei que a minha família é disfuncional, e eu sei que eu não sou tudo o que eu poderia ser porque eu tive esta família. E agora, o que é que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Aí eu comecei a aconselhar este meu grande amigo, começando com o seguinte: eu disse para ele: olha, você precisa primeiro reconhecer, graças a Deus que você conhece a realidade. Eu sei um pouco desta sua família disfuncional, mas primeiro reconheça que a culpa da disfuncionalidade da sua família, o problema do seu pai e da sua mãe, não é seu. Deus não derrama a culpa sobre você. Se fosse hoje, eu diria para ele: olha, essa questão de problema hereditário, não é? Maldição hereditária, é conversa fiada. O profeta Ezequiel não permite isso. Não existe isso. Cada um pagará pelo seu pecado. Agora, há consequências na sua vida também. A sua mãe errou, toda a família sofreu, mas o pecado não é seu. Não assuma a culpa que não é sua. Limpe isso da sua mente. E outra, continue orando pela sua família. Sua mãe ainda está viva, seu pai também, seus irmãos também. Todos eles passaram por esta crise. Deus queira que seja assim. Passaram, porque Deus muda o futuro de uma pessoa que se entrega a Ele. O pior pecador, Deus faz isso. Mas agora, meu amigo, faça o seguinte: cuide da sua família imediata. Eu sei que você está para casar, você tem que começar em bases sólidas. Então, eu imagino que você sabe os textos da palavra de Deus, porque há muito você é crente. Há muito tempo você ouve mensagens e palestras a respeito do que Deus quer para a família. Mas não é suficiente só saber. Se você não cumprir, de nada vale. Nada vale. Você entende isso? Isso entendo. É o que eu pretendo fazer. Então, glória a Deus. Eu posso dizer para vocês o seguinte: olha, este rapaz tem uma família funcional, abençoada. Ele e sua esposa Raquel têm 2 filhos preciosos, ternos, participantes da vida da igreja, e passaram na sua peregrinação de igreja, etc., por algumas coisas impressionantes. Por exemplo, eles que eram de uma igreja assim muito estável, emocional e espiritualmente, uma vez se encantaram com uma dessas igrejas de parede preta, e outras coisas que vêm junto com isso, como os irmãos já conhecem, não preciso citar, e andaram por lá por causa do desejo do filho adolescente, mas ficaram pouco tempo lá, porque cedo descobriram que não tinha nenhum acréscimo para a vida deles.
Aí voltaram para uma igreja estável, continuaram nela e participam ativamente até hoje. Amados, qual é o segredo do sucesso de uma família funcional? Igreja funcional, família bem-sucedida, aqui na minha afirmação, obviamente, não tem a ver com o que a sociedade sem Deus diz que é família bem-sucedida. Vocês sabem o que é família bem-sucedida por aí, não é? É família que está sempre na mídia, é família que tem muitas riquezas, é família que não presta contas a ninguém, alguns dizem assim, família descolada, onde o pai não é pai, ele se quer ser só amiguinho, eu estou sendo crítico, e amiguinho do filho, que faz tudo o que o filho e a filha querem. Nessas famílias o pai e a mãe não dizem não, se submetem a tudo que aparece de novidade, estão só abençoando o que o filho quer. Prato cheio para que a desgraça chegue. E chega. Todos conhecemos alguma família assim, que segundo o mundo parece família bem-sucedida, mas que lá dentro é uma desgraça. E há muito sofrimento. Quem é pastor, quem é conselheiro, quem é padre, quem é psicólogo, quem é psiquiatra, sabe disso, né? O mundo está cheio disso. A nossa cidade está cheia de famílias disfuncionais. E aparentemente é cada vez pior. Com as novidades, né, que surgem na sociedade, inclusive aceitas por grande parte da suposta ciência dos nossos dias, inclusive ciência social. E por aí vai. Mas a família que quer ser bem-sucedida, segundo Deus, tem que observar as orientações de Deus. E é curioso, não é? Elas nem são muitas assim. São alguns textos, desde o Velho Testamento, por exemplo, Deuteronômio 6, Êxodo 20. Mas no Novo Testamento, vários textos, alguns de Jesus, alguns de Pedro, alguns do apóstolo Paulo. E aí a sociedade, com erros desenfreados como anda, inclusive criou uma espécie de doutrina que é toda ela endereçada com um título assim, o Novo Apóstolo Paulo. E o Novo Apóstolo Paulo, de fato, é uma releitura do Novo Testamento que literalmente corta, risca, faz desaparecer os textos do apóstolo Paulo confrontadores da vida ímpia e rebelde contra Deus. É o mundo nosso. Os círculos teológicos também são ofendidos por estas novidades, como eu agora acabo de explicar. Mas olha, um destes textos maravilhosos, que é o texto que quero tratar com os irmãos, e que dá para uma mensagem, inclusive, bastante longa, e eu espero ser disciplinado para não abusar dos irmãos quanto ao seu tempo. 1 Pedro capítulo 3, eu lerei de versos 1 a 12, não vou comentar tudo, mas algumas partes. Mulheres, aqui ele está endereçando para as esposas, mulheres esposas. Do mesmo modo, cada uma de vós seja submissa ao marido, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma pela conduta da sua mulher, a observarem a vossa conduta pura em temor. O que vos torna belas não deve ser o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, as joias de ouro ou o luxo nos vestidos, mas sim o íntimo do coração, com o espírito gentil e tranquilo, que não perece e que tem muito valor diante de Deus. Pois no passado, as santas mulheres que esperavam em Deus também se enfeitavam assim e estavam submissas ao marido. Era dessa forma que Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Dela sois filhas, se fizerdes o bem, sem nenhum temor. Da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Finalmente, tende todos vós o mesmo modo de pensar, mostrai compaixão e amor fraternal, sede misericordiosos e humildes, não retribuindo mal com mal,
nem ofensa com ofensa, pelo contrário, bendizei, porque para isso fostes chamados, a fim de receber bênção como herança. Pois quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreie a língua do mal e os lábios de falar coisas enganosas. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz e nela insista, porque os olhos do Senhor estão sobre justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica, mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. No verso 7 eu li para os irmãos que o marido deve dar honra à mulher como parte mais frágil. Todos os conceitos bíblicos, especialmente os sobre a família, são recíprocos. O que é dito para o marido é válido para a mulher e vice-versa. E é muito interessante nós reconhecermos, é verdade sim, há muitos comentaristas que mostram aqui que, curiosamente, e eles tiram algumas lições interessantes, assim, práticas daqui, são 6 versículos para as mulheres, as esposas, e 1 versículo para os homens, né? E alguns até brincando, assim, eles dizem assim, é porque a mulher não percebe muito facilmente. Agora, o homem é inteligente, é rápido, né? Então, dizendo uma coisa só, o homem entende. De fato, talvez seja o contrário, né? Mas eles estão brincando com esse fato. É precioso para nós tirarmos as devidas lições o seguinte, saber por que o apóstolo Pedro escreveu isto, em que circunstância. A igreja ali no primeiro século, esta carta foi escrita por volta do ano 65, obviamente da era cristã. Então, naquele tempo, a igreja era quase que totalmente constituída por mulheres. As mulheres aceitavam Jesus mais facilmente que os homens, né? E naquela cultura, a postura do homem liderando, inclusive nas coisas religiosas, era uma realidade. Então, as esposas crentes, está falando aqui sobre esposas crentes, elas tinham dificuldades muito grandes. Para elas era bastante crítico e difícil, né, obedecer, como elas já vinham entendendo, obedecer ao marido, porque às vezes o marido não tinha postura em coisa nenhuma. E ele então diz assim, olha, sejam submissas aos maridos, honrem os seus maridos, temam. O temor aqui quer dizer assim, obedeçam o seu marido. A ideia é que para auxiliar a família, a fim de que ela não se destruísse. Esse é o contexto. Igrejas, no início da experiência da igreja cristã, a maioria delas mulheres, casadas com pessoas incrédulas, tanto é que mais tarde nós vamos ver exatamente outras palavras que dizem assim, não é? Que há um texto que vou citar para os irmãos, que ele diz que, aí já é Paulo, em 1 Coríntios, ele diz que, olha, uma maneira de ganhar o seu marido incrédulo não é com muitas palavras, é com a qualidade de vida. Todo este assunto tem a ver, amados, com um tema que tratei com os nossos adolescentes na sexta-feira. Tem a ver com esta questão de honrar, não é? Eu li para os irmãos este texto e que fiz referência especialmente, está citado aqui os maridos, mas é ética recíproca. Vivei com elas na vida do lar com entendimento, dando honra à mulher como o vaso mais à parte, ou o vaso em algumas traduções, mais frágil. Então, para o entendimento desta orientação, olha, honrem a esposa, honrem o marido. O que significa honrar? As palavras grega e hebraica dizem que honrar tem a ver com reconhecer o valor do outro. A ideia na língua grega e na língua hebraica tem a ver com o peso de um metal precioso, quer dizer, quanto mais pesado, mais precioso. Precisamos reconhecer o peso da outra pessoa. E naturalmente, quando nós vamos honrar, a honra começa na mente, no coração e na nossa experiência, deve começar com honrar a Deus. Honrar a Deus sobre tudo, amar e honrar a Deus sobre tudo. No Salmo 16 há uma expressão muito interessante a respeito deste peso que Deus deve ter, este valor que Deus deve ter para todo mundo que conhece a palavra e quer viver segundo a sua vontade.
Diz o texto assim: digo ao Senhor, isso é o salmista dizendo, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, além de ti não tenho nenhum outro bem, dando valor, honrando o Senhor, reconhece o valor do Senhor. E o valor do Senhor é reconhecido quando nós reconhecemos como Criador, como orientador, como sustentador, e nós que conhecemos a fé cristã e somos de Cristo, o Redentor, aquele que nos comprou com o preço do seu sangue. Então nós devemos sim honrar a Deus, e no culto que sempre pretendemos é honrar a Deus, e tem mais, é honrar a Deus e mais ninguém. É por isso que é bastante esquisito quando no culto cristão a gente quer honrar os outros, não é? Honrar os outros, especialmente honrar aqueles que de repente chegam porque querem ser honrados. Eu tenho uma experiência dramática que vivi lá em Brasília, no tempo de eleição, em que desejava ser governadora, queria ser honrada para ser conhecida e ganhar votos. Pois bem, num dia ali, alguns de vocês conhecem o contexto da igreja onde eu servi por 6 anos, é uma igreja bastante sofisticada, inclusive socialmente, é uma igreja grande, é bonita a igreja também, como a nossa, e, amados, aí ela entrou com todo o séquito dela, ela estava procurando honras, ser vista, né? E quando ela sentou, um diácono que não sabia dos meus procedimentos, chegou para mim imediatamente e deu um jeito de chegar até onde eu estava aguardando a hora de pregar, e disse assim: a futura governadora chegou aí, o senhor viu? Aí eu disse: vi, e ela já foi honrada. E foi só o que eu disse. Eu naturalmente não usei qualquer minuto para dizer que ia ser a futura governadora ou era candidato. Meus amados, é de fato horrível que algumas pessoas não sabem lidar com o fato de que devemos honrar a Deus. No culto é honra a Deus, o culto é só para Ele, né? E essa palavra que só Ele é digno é verdade, não é só um chavão não, de igreja que leva a sério a palavra de Deus. Mas o primeiro que devemos honrar é Deus. Mas o segundo que devemos honrar, sem dúvida alguma, que é o cônjuge. Você deve honrar a Deus e depois dele é o seu esposo ou a sua esposa. E nós honramos quando valorizamos, né? Lembremos-nos de Adão e Eva, lá no princípio, né? Quando finalmente Deus apresentou, foi uma experiência incrível, né? Deus apresentou Eva para Adão, aí ele disse: esta sim é osso dos meus ossos, né? A expressão é estranha para nós, de osso dos meus ossos, mas finalmente era alguma que era semelhante a ele, com quem ele podia ter comunhão, né? Ele reconhecia ali, assim como Adão fez, reconhecendo o valor, esta sim, feliz da vida, porque não é bom que o homem esteja só, e ele já vinha sofrendo sozinho, aparentemente, há algum tempo. Adão, nesse sentido de valorizar Eva ali, logo desde o início, é um bom modelo para nós, queridos maridos, como eu sou, né? Note, interessante, a mulher, segundo as Escrituras, é pura bênção do Senhor. E eu sei que alguns dos irmãos têm suas dificuldades com suas esposas, já tiveram, Deus queira que tenha sido algo do passado, mas nós devemos estar sempre lembrados assim, para ser inspirados a honrar a esposa. Nós precisamos lembrar de Provérbios 18, verso 23, que afirma assim, 18 a 23, quem encontra, 22, quem encontra uma esposa, acha quem lhe traz felicidade e alcança o favor do Senhor. Alguns irmãos aqui bem casados, com certeza tem um amém, um aleluia numa hora dessa, né? Porque sabem que de fato andaram até por caminhos onde quase davam em desgraça. Eu sou um deles, é verdade, né? Eu tive uma namorada que, se eu tivesse levado a sério o que eu pensava, eu era o maior desgraçado hoje, porque logo depois, quando eu sofri um pouco, quando eu já era um jovenzinho, quando ela me deu um chute, eu fiquei na hora muito abalado, né? Mas, amados, quando eu encontrei a minha esposa, eu disse: glória a Deus, que ela me chutou na hora certa, na hora certa. Sabe por que eu digo isso? Porque, lamentavelmente, com quem ela casou, ela desgraçou a vida. E eu fiquei, quando eu soube disso, eu pensei, era o meu lugar, se eu tivesse feito o que não devia. Meus irmãos, quem recebe, quem encontra uma esposa, acha quem lhe traz felicidade e alcança o favor do Senhor.
Com certeza Deus quer dar um grande favor para todos aqueles que ainda não são casados, que estão entre nós. Mas olha, quem quer encontrar uma esposa segundo o Senhor, precisa ter muito cuidado onde vai, observar se há material por aí para ser a esposa ou o esposo. Pensem reciprocamente. Porque há lugares onde dificilmente você encontrará uma esposa que vai trazer alegria e bênção para a sua vida. Alguns lugares é só desgraça. E eu, como conselheiro familiar há muito tempo, sei de muitas histórias. Poupo os irmãos de ouvir sobre este sofrimento. No capítulo 19, essa coisa é tão importante que no capítulo 19 aqui do livro de Provérbios, no verso 14, está escrito assim: casa e riquezas são herança dos pais, mas a mulher prudente vem do Senhor. A mulher prudente vem do Senhor. Eu vou dizer uma coisa que talvez ofenda alguns dos irmãos membros da igreja, mas eu quero dizer ainda assim, sem nenhum temor, porque é para a proteção dos irmãos que ainda são tolos, aqueles que ainda estão escolhendo são tolos, né? Não é só uma questão de que é membro da primeira igreja batista de Manaus. É uma questão se é do Senhor, não é se é da igreja, especialmente nestes dias. Porque na igreja, nestes dias, por conta da desobediência e do lobby que se forma em torno de certas famílias, né? Às vezes as famílias escondem tão bem a maldade do coração dela e de seus filhos, que aí uma pessoa está procurando uma moça, um rapaz dos senhores, não, ele é membro da igreja. Não é suficiente, irmãos. Não é suficiente, eu quero que vocês estão me ouvindo, né? É alguém que esteja na igreja, mas é um lugar maravilhoso para procurar, mas que é do Senhor. E como é que você, jovem, sabe que uma jovem é do Senhor, ou uma moça é do Senhor? É pelo comportamento. É pelo comportamento. Como ela se porta. Sim, também como ela se veste. Como ela fala. Quem são os seus amigos. Onde ela anda. Em que círculos sociais ela anda. Tudo isso tem valor, não é? E é claro, não entendam mal. Pastor algum que tenha algum juízo, eu creio que já tenha algum juízo, fica dizendo é esta ou não é. Pastor que tem juízo não faz profecia a respeito de com quem você deve casar, é responsabilidade sua, mas mediante certos valores. Mulher prudente é bênção do Senhor. Mas então, honra a Deus sobre tudo, depois o esposo ou esposa e também filhos. É por isso que na palavra de Deus está escrito assim: honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E quando nós não honramos na família os nossos filhos, com comportamento inadequado, com vida hipócrita, eles sofrem demais. Um dos meus primeiros trabalhos na vida foi trabalhar com crianças desprezadas de seus pais, em asilos. Era um asilo de pessoas riquíssimas lá nos Estados Unidos. Quase todas elas inseguras, desmotivadas, sem esperança e muitas delas violentas. Eu passei só 2 fins de semana lá, mas foi o suficiente para perceber isto e continua a ser minha observação no resto da vida. É interessante, né? Então, Deus precisa ser honrado, esposo e esposa, filhos, mas também os irmãos em Cristo precisam ser honrados. Tem de haver honra, nós temos que nos valorizar um ao outro, valorizar, dar graças a Deus, dar peso para estes irmãos. E é interessante o texto ser lido, o texto de Romanos, o apóstolo Paulo, né? Escrevendo aos de Roma, no capítulo 12, versos 9 e 10. Eu pensei que eu já havia separado este texto, mas eu encontro rapidamente. 9 e 10. O amor seja sem fingimento. Odiai o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal. Aí vem a chave. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Reconhecendo o valor. Trabalhando para que tenham mais valor ainda. E este é um trabalho mútuo, porque todos nós, vez por outra, precisamos de ajuda para cumprirmos a vontade de Deus em nova vida. Olha, quando nós de fato amamos, e provamos isto por meio de ações, e temos sensatez, equilíbrio, inteligência, nós valorizamos
outras pessoas, não só Deus, mas outras pessoas, esposo, esposa, filhos e os irmãos. E aí nós, valorizando, cuidamos deles, assistimos, sim, orientamos quando solicitados, especialmente quando se trata de pessoas adultas. Amados, honrar tem tudo a ver com temer, porque quem honra, respeita. É interessante, não é? Mas no texto que eu li inicialmente, os irmãos devem ter observado que o texto, falando para as esposas mais especificamente, lá no verso 2, diz assim: a observarem, você vai ganhar o seu marido sem palavra, mas é por sua conduta, a observarem, os maridos observarem as esposas, a conduta pura e em temor. A palavra temor pode ser substituída, porque é o seu significado, por respeito, respeito ao outro. É interessante que todos reconheçamos que no casamento é natural, é próprio, é importantíssimo que marido e mulher observem o outro. Eu vou voltar a este assunto de observar o outro. E a palavra de Deus diz que, olha, os maridos incrédulos, lembra qual é a situação lá no ano 65 da igreja cristã, né? A maioria de membros da igreja, mulheres, casadas com incrédulos, naquela tradição de o homem comanda, especialmente a vida religiosa, e elas com algumas dificuldades. E o apóstolo Pedro diz: olha, vocês precisam viver em temor, viver com todo o respeito. O apóstolo Paulo, no clássico texto de Efésios capítulo 5, ele diz a mesma coisa, né? Ele diz que a mulher precisa respeitar o marido, é a orientação final dele, né? O marido ama a esposa como Cristo amou a igreja. Que desafio para qualquer um de nós, para todos nós. Mas se a mulher, respeite o marido. Isto é muito interessante conhecermos. Naturalmente que, eu já falei, né? A expectativa ali naquela cultura é que a esposa crente se submeteria ao marido, mas era difícil em algumas coisas por causa da vida de impiedade e de falta do conhecimento de Deus. E ainda assim, a palavra é: olha, mulheres, se submetam a seus maridos. Que tema polêmico, não é? É um tema muito polêmico. O feminismo radical, que tem tentáculo até na igreja do Senhor, nesses dias, infectou toda a sociedade, toda a sociedade. Minha esposa e eu estávamos num momento de lazer em um hotel de selva, e nós ouvimos por boa parte do tempo a cozinheira que estava preparando um maravilhoso almoço para as pessoas ali presentes, e ela falava muito e mostrava sua falta de sabedoria no seu relacionamento familiar. Ela disse: pois é, falando com as suas auxiliares, pois é, eu quero que vocês saibam o seguinte: eu nunca dependi de marido nenhum. E depois, logo na conversa, a gente descobriu que eu já tinha tido vários, um atrás do outro. Eu nunca dependi de nenhum marido, sempre fui absolutamente independente. Por que acontece isso? Amados, ela não teve família estável, com certeza absoluta, Deus tenha misericórdia. Ela nunca teve família porque ela nunca entendeu sobre a necessidade orientada por Deus de interdependência. Às vezes, quando nós lemos aquele texto do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, que fala sobre a mulher se submete ao marido, esquecemos o verso 21 de Efésios 5, que diz assim: submetei-vos uns aos outros no temor de Cristo. O homem também se submete. E tem uma coisa, vocês sabem, ai dele se não se submeter. Ai dele se não se submeter. Faz parte da vida. A vida de bênção no lar é de mútua submissão. Mas a palavra de Deus, com muita clareza, diz que o homem, o marido, deve orientar. Que responsabilidade! É verdade. E não tem feminismo que mude isso, porque a palavra do Senhor foi dada de uma vez para os santos. Eu li um testemunho muito interessante a respeito da maravilha desta submissão.
É a história da esposa de um pastor, onde ele sempre estava fazendo palestras, mas um dia, quando ele ia falar sobre este assunto, ele disse: não, minha mulher é bem falante, ela conhece a palavra de Deus, hoje é ela quem vai apresentar a mensagem para as famílias aqui. E foi uma palavra lindíssima, eu tenho por escrito, hoje à tarde eu li mais um pedaço dela, e o que ela conta em sumário, o sumário que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: olha, minhas queridas irmãs, isso foi lá nos Estados Unidos, feminismo está lá também, e há muito tempo, né? Mulheres totalmente independentes, eu nunca me submeti a nada. Ela disse assim: eu de fato tive algumas dificuldades no início do meu casamento com o meu marido, mas até o dia quando ele, que não era crente quando nós nos casamos, se entregou a Jesus. E eu notei imediatamente que uma das transformações na vida dele foi a questão de ele me valorizar e desejar cumprir, inclusive, alguns dos meus desejos. Aí ela conta uma historinha engraçada. Eles tinham pouquíssimo dinheiro naquela época, e o marido tinha a ideia de comprar certa coisa e ela queria comprar algumas flores para melhorar o jardim da casa pequenina que eles tinham comprado, né? E ela disse que foi tão interessante, nessa nova experiência com o marido, agora crente, ele, quando eles iam a caminho do Kmart, que é uma loja grande lá, para comprar ou o que ele queria, que ele vinha pensando, ou o que ela desejava, entrando ali na área de agricultura e de jardinagem, diz que ele olhou no olho dela e disse assim: minha filha, você realmente deseja comprar algumas plantas para embelezar o nosso jardim? Ela disse: sim, meu querido. Ele disse assim: então vamos lá. Você está entendendo isso aí? É honrar a mulher, né? Agora ele se submeteu à vontade dela. E os resultados, quando a gente faz assim, são maravilhosos. Eu já citei o texto para vocês, talvez seja interessante sublinhar. Não é sublinhar, é sublinhar, é escrever embaixo, né? Sujeitai-vos uns aos outros, marido e mulher, sujeitai-vos um ao outro no temor de Cristo. Eu vou traduzir isto: submetei-vos um ao outro. É abrir mão de direitos e preferências em favor do outro. É ser gentil, maridos, paciente, é não ser arrogante, servir o outro como se eles fossem ou se elas fossem superiores a nós, preferindo o outro, é dando lugar ao outro, preferindo-vos em honra, é valorizando o outro, os desejos do outro. Uma palavra para os jovens ainda não casados, inclusive os noivos que estão entre nós. Vocês precisam lembrar o seguinte: a nossa geração de mulheres, potenciais esposas de quem ainda nem tem namorada, de fato, não é como a geração da sua avó, você está entendendo? Ou da sua mãe. Naquele tempo a mulher era outra mulher. Ela era tão desvalorizada que ela se acostumou a ser desvalorizada por maridos que de fato não tinham sabedoria. É verdade. Mas as filhas mudaram um pouco isso, porque leem a palavra de Deus, sabem do seu valor. Uma mulher deve saber, sim, claro, hoje sabe mesmo, né? Essas jovens, potencialmente noivas e esposas de alguns dos amados, que ainda são bem novinhos, elas sabem do seu valor. Devem saber porque elas foram criadas à imagem e semelhança de Deus também. Elas conhecem, por exemplo, o texto de Gálatas, capítulo 13, verso 28, que vez por outra nesta igreja nós tocamos, porque olha, se eu fosse mulher, e não sou, mas se eu fosse mulher, meus amigos, este era o meu texto áureo, né? Vocês sabem qual é o texto? Gálatas 3, 28, eu estou procurando, não estava no meu esboço, mas eu quero ler para vocês, porque é possível que uma ou outra das irmãs não lembre desse texto. Olha, sublinhe esse texto. Porque todos vós em Cristo Jesus, se você é crente, se você não é crente, você não sabe disso, mas se você é crente, é uma moça crente, porque todos vós que em Cristo Jesus fostes batizados, vos revestistes de Cristo. Aí, não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois
descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa de salvação pela fé. O que eu quero dizer então, eu quis dizer, e vou terminar dizendo isso para os homens aqui, futuros maridos, o seguinte: guarde isso na sua cabeça. Quebre o padrão, se o padrão foi errado dos seus avós, maltratando os avós, os maridos, os seus avós e de seu pai. Na Bíblia a gente não fala, filho não fala isso publicamente porque seria desonrar o pai, né? Mas é claro que nós não escolhemos a família em que nós nascemos. Alguns de nós, com certeza, e Deus não é sinal de que Deus não nos ama, mas alguns de nós, nenhum de nós escolheu onde nascer. Alguns de nós tivemos pai que de fato não era bom exemplo de amor à mamãe, não era. E alguns dos nossos avós eram piores ainda, porque era tempo de ainda maior potencial, maior ignorância. Então, quem quer ser feliz hoje, neste tempo, século 21, precisa entender isso, sobre a nova mulher. Eu não falo mulher sem temor de Deus, eu falo mulher crente, ela sabe do seu valor. Então, se você pisar na bola e a desvalorizar, você vai sofrer muito. E para não sofrer, siga a palavra de Deus, honre a sua esposa, e não só vocês, naturalmente, que ainda vão iniciar isso. Alguns de nós que já começamos a nossa trajetória e que já estamos em dificuldade, temos que temer a Deus, levar a sério a orientação, honra a esposa, e as esposas honrem os seus maridos, e assim as famílias serão abençoadas. E quando nós abençoamos a família no tocante a este relacionamento, marido e mulher, com honra, com inteligência, com sabedoria, o texto fala, não é? Sobre o homem inteligente, como é que ele age. Inteligente é inteligência espiritual, é inteligência emocional também, não é? Nós honramos. E os resultados principais são que nós começamos a estabelecer na vida dos nossos filhos e, sem dúvida, na dos netos que vão aprender dos nossos filhos, que fizeram o que devia por causa do nosso bom exemplo, por seguir a palavra de Deus, é uma nova vida. E é isto que Deus quer que sejamos na sociedade. Amados, na família funcional, o texto me ajuda a pensar sobre isso, né? Porque o texto diz assim, que o marido tem que viver com inteligência, com sabedoria, neste seu relacionamento no lar, né? Olha, o texto foi o verso 7, diz exatamente assim, da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida no lar com entendimento, com sabedoria. Olha, tem tanta gente que não tem entendimento, mas precisa pensar a respeito disso. E na verdade, na vida no lar, por causa das experiências não serem as mesmas e serem novas, renovadas, né? Porque talvez pareça a alguns de vocês ainda inexperientes na vida que, não, isso aqui é assim, vai ser sempre assim. Não vai não. Um ano é diferente do outro, porque a vida muda, né? Você casa, aí dentro de alguns anos, se for a vontade de Deus, aí você tem filho, a vida já mudou completamente, né? Não é mesmo, diácono Itamar? Muda completamente, você não vai ter tempo nem para dormir. E se você age com sabedoria, você, em vez de deixar a esposa, Ana Paula, acordar toda vez, você diz, minha filha, fica dormindo, eu vou cuidar do Davi. E é uma bênção, olha, quando isso acontece, pode crer, o Davi logo mais vai aprender como é que se vive, E quando o Davi casar e tiver filhos, ele vai estar com esse padrão, esse DNA está nele, DNA espiritual, social, é verdade, e vai ser uma grande bênção. Mas tem marido que de fato não tem crescido. E se você é um desses que não cresceu, ainda você está ao alcance da minha voz, talvez até pela internet, trate disso, procure ajuda, comece a pensar a respeito deste assunto, não é? E uma das razões por que marido tem que honrar a mulher, o texto diz assim, porque ela é a parte mais frágil, e fisicamente é mais frágil. Vocês já viram os grandes debates, especialmente no mundo dos esportes, a respeito dos trans, que sendo homens se dizem mulher e espancam as suas contendoras no ringue? Vocês têm visto isso? É porque o homem é mais forte, não importa se ele diminuiu, afinou a voz com o uso de
de algum produto, sim? Ou se ele deixou o cabelo crescer e começou a usar roupas justas, especialmente no ombro, para não parecer que ele é mais forte. Não tem jeito não, amados. Homem é homem, mulher é mulher. E o homem que tem sabedoria dá honra à mulher porque ela é parte mais frágil fisicamente. Mas ele continua liderando com entendimento que todos nós precisamos. Porque a mulher é mais frágil e não apenas no sentido, não é que ela é indigna ou coisa parecida, é mais pecadora do que nós, mas porque ela é mais frágil, ela exige cuidados, nossos cuidados como esposo. Devemos reconhecer isto. Elas são herdeiras da salvação, da mesma salvação da qual somos herdeiros. Na família funcional que dá certo, o esposo é, segundo a Bíblia, o responsável por sua família e deve se sacrificar para que todos os relacionamentos sejam saudáveis. Na expressão do apóstolo Paulo em Efésios 5, ele deve se sacrificar como Cristo amou a igreja. Foi o que ele fez, né? Se sacrificou por nós. Se entregou. O homem sério que quer sábio espiritualmente, ele de fato se entrega pela esposa e o modelo é como Cristo amou a igreja. Agora, claro, o princípio de submissão nos relacionamentos familiares, a começar por esposo e esposa, que realmente salta para o relacionamento com os filhos, é para os que são de Cristo. Nós não devemos nem imaginar que quem não é de Cristo reconhecerá essa necessidade, porque ali é outro padrão. E aí, quando nós pensamos no assunto, devemos pedir a misericórdia. Hoje, quando eu orei pela misericórdia, de fato, com dor no meu coração, por saber de alguns ímpios que estão aí amargando uma vida familiar horrível, horrível. E não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Sim, não precisa ser assim. Mas isto é algo que é escrito para os crentes, para o crente. Porque o crente, ele não age com a força dele, não é? Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, a Bíblia ensina, e é verdade, obviamente, que nós recebemos o Espírito Santo de Deus que frutifica em nós, e aí nós começamos a experimentar como fruto, a palavra é singular, fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, mansidão e domínio próprio. E como o domínio próprio ajuda para que nós, numa hora que o velho homem quer desonrar a esposa, o Espírito diz, cala a boca, não desonra, vai prejudicar o teu relacionamento, vai estragar a vida dos teus filhos. E aí nós cedemos para o Espírito Santo. Quem tem juízo cede e segue a voz do Espírito Santo. Agora é verdade também que até a família, onde só um é crente, é abençoada por um dos cônjuges. É só misericórdia de Deus, né? Mas eu quero que nós todos entendamos isso, não porque a gente vai, não, porque olha, não faz mal não, né? Eu vou casar com uma pessoa muito ímpia, mas não faz mal porque a família será abençoada, porque eu já sou de Jesus. Eu não sei, tem gente esquisita, não é? Eu não apostaria nisso, viu? Eu não apostaria nisso, né? Não, eu vou casar com ele ou com ela, ele tem vários sinais horrorosos, mas eu já ouvi isso de alguns noivos e noivas, né? Pastor, o amor que eu tenho por ela vai transformar. Amor transforma, mas é amor inspirado em Deus, não é assim, aquele amor romântico, geralmente está essas pessoas que dizem, o meu amor é amor romântico. Amor romântico tem valor sim, especialmente no tempo de atração de um para o outro, e depois também, mas o amor romântico é suplantado por outras formas mais maduras de amor, que tem a ver com as ações de amor, entre eles a honra. E enquanto nós não soubermos disso, nós vamos ficar sofrendo por aí. Mas 1 Coríntios capítulo 7, verso 12, sobre esta verdade que Deus é tão misericordioso, que quando um é crente, o lar já é abençoado. Vocês lembram o contexto? Eu vou voltar lá. O contexto é mulheres, esposas, crentes e maridos incrédulos, lá em Roma. Pedro escreveu em Roma.
provavelmente ali em Roma, e também outras pessoas que estavam já distantes de Roma, mas para quem Pedro escrevia. E alguns tinham essa dificuldade. Aí, o apóstolo Paulo, para estes casos, diz assim: mas eu não, o Senhor, digo aos outros, se algum irmão tem mulher incrédula, mas pensem nos dois casos, né? E esta consente em viver com ele, não se divorcie dela. E se alguma mulher tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não se divorcie dele. Porque o marido incrédulo é santificado por causa da mulher, e a mulher incrédula é santificada por causa do marido crente. De outro modo, vossos filhos seriam impuros, mas agora, por causa da sua presença de crente, eles são santos. Isto é, Deus tem uma bênção para eles. O que nós não devemos entender é que a mulher incrédula é santificada por causa da presença do marido crente, ou vice-versa, é salvação. Não é, esse santificado, a vida dele é diferente. Por que é diferente? Por causa da poderosíssima influência de um crente sensato, de uma crente sensata no seu casamento. Olha, quando um marido incrédulo faz uma grosseria para a esposa e ela não fica reclamando o resto do dia, e continua amando, e continua cuidando dele, não põe veneno de rato na comida, com certeza ele diz assim: puxa vida, como é que isso pode acontecer? Aí daqui a pouco ele acorda, né? É a vida sensata da minha mulher. Tem algum segredo? E tem segredo sim, é de Cristo, é de Cristo. Não responde mal com mal, é feito mal, mas ela faz o bem, e continua orando. Inclusive, irmãs e esposas, tenham cuidado com muito falar, mesmo o evangelho em casa, porque a Bíblia diz assim, não é pelo muito falar não, mas é pelo viver o evangelho. Às vezes uma palavra sim, mas algumas mulheres de fato são desequilibradas, falam o tempo todo. Eu sei que elas dizem, não, mas a Bíblia diz que é para pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Isso quer dizer, é preciso pregar constantemente, mas não é que não tenha juízo sobre o momento de falar. Quando ele estiver vendo, ele é flamenguista, ele está vendo o jogo do Flamengo e do Fluminense, não fale nada. Se ele é irado contra a fé cristã, nem sobre Jesus, deixa terminar o jogo. Se ele perder, se o Flamengo perder o jogo, aí não fale no assunto por 3 dias. Mas passados os 3 dias, continue falando no assunto e Deus vai abençoar este relacionamento. Meus amados, eu quero partir para o fim, porque eu já disse muita coisa e eu disse algumas coisas só do meu coração, mas eu disse com sinceridade, como é meu costume, graças a Deus. É mais fácil honrar quando nós sabemos, conhecemos e já internalizamos, parece uma coisa simples, mas não é, de que homem e mulher são muito diferentes, são muito diferentes. A mulher, a sua esposa não é como você é nos sentimentos, na maneira de reação. E eu trago para vocês uma ilustração que eu já disse várias vezes aqui ao longo de 40 anos, mas que repito porque é uma ilustração para mim meio jocosa, mas a gente entende o que ele quer dizer, né? Homem e mulher são diferentes. Um pregador americano chamado John McGee, ele ilustrou esta questão de diferença entre homem e mulher da seguinte maneira. Ele diz assim, é só ilustração. Logo que o computador foi criado, os que trabalharam nisso criaram 2 comissões para decidir se computador devia ser substantivo masculino ou feminino. Um grupo era de mulheres e o grupo era de homens. As mulheres, quando voltaram do seu estudo para saber se computador devia ser masculino ou feminino, vieram e disseram com muita convicção, não, computador tem de ser o computador, substantivo masculino. Queremos explicar por quê. Número 1, porque para funcionar precisa ligar. 2, porque devia resolver problemas, mas traz problemas. 3, logo que compramos descobrimos que há modelos mais eficientes. Aí chegou o grupo de homens que estudaram o assunto, e eles tinham outra convicção. Disseram assim, com convicção, deve ser feminino, a computador. Primeiro, porque só o inventor entende a sua lógica interna. 2, qualquer erro é salvo na memória eterna.
E logo que escolhemos uma, descobrimos que se gasta uma fortuna em acessórios. Acessórios. Homem e mulher são muito diferentes, por natureza, como criados por Deus. Mas nestas diferenças capazes de se acomodar, se ajustar e se ajudar, como é plano de Deus desde o princípio. Amados, para a formação de famílias, das famílias, as pessoas que constituem a família, o marido e a mulher, vêm de famílias diferentes, então só podiam ser diferentes, né? Os padrões são diferentes, né? Em algumas famílias há uma certa, por que não chamar de certa rigidez na disciplina. Na outra, na família do outro cônjuge, um total relaxamento. E aí, naturalmente, eles vão ter de se ajustar, e se ajustam, né? Que haja ajustamento, que não seja assim que um exerce a disciplina e o outro ou a outra condena a disciplina que foi estabelecida. É a melhor maneira de criar filhos desajustados, é isso. Não, tem que haver um acordo, tem que haver conversa. Em algumas coisas tem que haver assim, olha, você é melhor na disciplina dos filhos, então isso é com você. Eu sou melhor na área de finanças, não importa se é homem ou mulher, então você vai cuidar das finanças. Aliás, eu conheço vários homens que de fato são péssimos em administração financeira. E de fato, na sua soberania, eu vou usar esta palavra, né? Porque ele é o líder da casa. Na sua soberania, ele disse, minha filha, você vai cuidar disso, porque você cuida disso muito bem. E não há nenhum problema nisso, é a sua família, é o bem da sua família, para que não haja desajustes financeiros. Homem e mulher são muito diferentes, é bom lembrar isso, viu? Bom lembrar, antes que seja tarde. Algumas pesquisas de algum tempo atrás disseram o seguinte, homem e mulher têm, no casamento, têm prioridades diferentes na expectativa sobre o cônjuge. Um certo estudioso, pesquisador, disse assim, perguntou para mulheres crentes, quais são as suas prioridades na vida com seu marido? Aí a lista que foi dada em ordem foi a seguinte, aqui foi mais apresentada porque o grupo era numeroso, eram várias centenas de mulheres crentes. Elas disseram o seguinte, que o amor seja demonstrado com fidelidade, liderança amorosa, respeito, provisão, honestidade, que a comunicação seja clara e que haja bom humor, nesta ordem. Quando os esposos tiveram de responder, eles responderam assim, fidelidade no amor, amor físico, companheirismo, pureza e elevado nível de confiança. Que desafio, né, irmãos? E viver juntos é um grande desafio, mas há progresso quando nós seguimos as orientações da palavra de Deus. E não é uma questão só de que homem e mulher é diferente de mulher, porque no seu caso e no meu caso, nós que somos casados ou que vamos casar daqui a algum tempo, devemos saber do seguinte, as necessidades da sua esposa ou da minha esposa são particulares, Existem coisas que são a diferença entre homem e mulher, mas existem coisas que são diferenças por causa de a sua esposa, você pode nomear se você é casado, ela é quem ela é. E é importantíssimo nós sabermos disso. Um grande estudioso do passado a respeito de relacionamento familiar escreveu um livrão que eu sempre recomendo para quem vai casar. E qualquer um de vocês que está prestes a casar ou está pensando que daqui a 10 anos vai casar, compre o livro e leia, um livro barato, pequeno até, As 5 Linguagens do Amor, que demonstra exatamente isso. A esposa, a sua futura esposa ou a sua esposa agora, tem certas características diferentes, porque ela é quem ela é, singularmente. Nesse livro, As 5 Linguagens do Amor, o que ele diz é que cada pessoa, particularmente, entende amor de uma maneira específica. Por exemplo, só as 5, porque há outras linguagens de amor, obviamente, e você criativamente pode pensar em algumas delas. Ele diz que a primeira linguagem do amor para muitos homens e mulheres é o seguinte, são palavras de afirmação, valorizam, né? Tem a ver com honra também, né? Palavras de afirmação. Maldito aquele que no casamento nunca tem palavra de afirmação, mas para algumas esposas ou esposos,
palavra de afirmação é a maneira que toca o coração como demonstração de amor. Para outros é tempo de qualidade. Por exemplo, se maridos muitas vezes têm dificuldade com esse negócio de tempo de qualidade, né? Porque muito ocupados. Não adianta dizer, não, eu sou muito ocupado e se a minha esposa, o que ela precisa é tempo de qualidade, o relacionamento vai sofrer ou acabar, se eu não der tempo de qualidade. Presentes, dádivas. No meu gabinete pastoral e durante toda a minha vida pastoral de 54, 55 anos, eu tenho ouvido mulheres, lamentavelmente, dizendo o seguinte, numa hora de muita intensidade emocional, dizendo assim, pastor, você não vai acreditar. É claro que eu acredito, é uma mulher piedosa e sofredora. O meu marido nunca me deu um presente. Parece estranho, né? Mas tem. É verdade. Nunca deu um presente para a esposa. Que mão de vaca. E destruiu o relacionamento. Porque se essa mulher chega num gabinete de conselheiro e diz isso, ela está sofrendo. Está sofrendo. Está sofrendo. Outra, a quarta linguagem do amor. O livro é precioso, leia o livro. Serviços, no sentido de auxílios. Auxílios. Há mulheres, há esposas, nesse sentido, né? Há esposas que de fato ficam extremamente amorosas e se sentem no céu, na terra, quando o marido presta serviço. Eu gosto muito da história que já contei para os irmãos de um marido que era até meio grossão, viu? Meio casca dura, não tinha exemplos na vida do pai dele, mas que um dia ele viu que a pia da casa dele estava cheia de prato, de talheres e até ali em cima do fogão ainda umas panelas. Aí ele se encheu de amor, é esquisito para ele fazer isso, né? Porque ele é daquele homem que a mulher faz certas coisas e o homem faz outras coisas, né? Ainda tem homem por aí assim, ainda tem homem por aí assim. É porque não foi educado direito, assim eu penso. Aí ele ficou cheio de amor, aí ele chegou lá, a esposa ainda estava descansando, porque coitada, estava trabalhando, cuidando dos filhos, dá um trabalhão, né? Quem tem filho sabe disso, né? Um trabalhão, mas é um trabalho glorioso, quando se dá tudo certo, né? Porque fizemos o que devíamos fazer, tivemos alguns erros, mas nos endireitamos. Aí ele pegou ali a esponja, jogou um pouco de sabão e começou, lavou os pratos, meio sem graça, não tinha muito jeito, não tinha costume. Aí quando ele estava terminando a última colher, aí ela apareceu, ela tomou até um susto. O marido turrão dela tinha lavado todos os pratos e todos os talheres, era uma pilha grande, uma pilha grande. Aí ela disse assim para ele, meu querido, ainda tem as panelas. O miserável deve ter pegado um grande susto, né? Mas ele já tinha aprendido a lição, ele deve ter ido até o fim, porque eu imagino que já estava aprendendo alguma sabedoria, né? Serviços, auxílios. Por exemplo, um outro exemplo interessante, algumas mulheres gostam de jardinagem, mas de fato, coitadinhas, não tem tempo e nem força física para cuidar da jardinagem e não há dinheiro para pagar um jardineiro. Se você quiser ganhar o coração da sua mulher, que o coração dela fica tocado quando você presta serviços, num sábado de manhã, vista uma roupa apropriada, pegue a enxada e o que precisar e cuide do jardim. Amados, é um milagre, é um milagre. E outra coisa, toques físicos, e eu acrescento, adequados. Toque físico não é qualquer toque físico, é toque físico adequado, mas é importante. A nossa cultura é uma cultura que os coreanos chamam de beijoqueira e cheia de abraços, é verdade, né? Faz parte da nossa natureza latina, de quase todos nós. Uma grande missionária que passou entre nós e deu a vida aqui no Brasil, o nome dela era Doris. Ela certa feita disse assim, eu gosto mesmo é do Brasil, porque é maravilhoso a gente ser abraçada pelos irmãos. Para ela, toque num abraço era altamente significativo. Pois bem, pessoas particularmente são diferentes. E este dever de conhecer qual é a linguagem de amor do esposo ou da esposa é do outro. A esposa deve procurar observar, mas é também dever do outro
da esposa ou do esposo, demonstrar o que lhe dá prazer. E aqui na intimidade do relacionamento, deve ser mais fácil fazer isso, especialmente quando nós sabemos que somos diferentes uns dos outros, mas é importante que nos adaptemos uns aos outros para que Deus seja glorificado no nosso relacionamento e haja excelentes resultados na vida daqueles, nossos filhos e nossos netos, que um dia chegarão. Convenhamos, é importante vivermos o amor no seio da família. Precisamos sim. Há evidências de que na sociedade em geral há muita desgraça familiar. Há muita desgraça familiar. Um autor desconhecido escreveu um texto bem pequeno chamado The Wall, o muro. E ele, neste escrito, este autor desconhecido, revelou muito bem o que é a sociedade em nossos dias no tocante das desgraças de relacionamento, famílias que de fato não são funcionais. E ele tem 3 expressões que eu trago para os irmãos, quando ele revela essa disfuncionalidade de famílias que não levam a sério os devidos princípios de relacionamento íntimo. Ele diz assim, a primeira frase é esta, e vocês vão entender. As fotos do casamento fazem pouco deles, pois as mentes deles já se separaram há muito tempo. Você sabe o que é isso, 500 fotos no casamento, e muitas delas aí expostas, como é próprio, para inspiração. Mas as fotos fazem pouco deles, porque já estão separados. As fotos assim não têm nenhum significado. A segunda, eles vivem separados por barreira tão larga, tão grossa, que nenhuma artilharia pode derrubar. É um caso sem esperança. E a terceira e última, de alguma forma, entre a caída do primeiro dente do filho mais velho e a graduação da filha mais nova, eles se perderam um do outro. É absolutamente importante que não seja assim. E a resposta para que não seja assim é palavra de Deus, padrão de Deus para a vida familiar. Como dizem alguns irmãos que gostam de uma expressão muito usada, mas que tem tudo a ver, só mesmo Jesus na causa. Só Jesus na causa. Porque quando a desgraça é desse tipo aqui, praticamente separação, só ocorre uma mudança quando nós passamos por transformação, passamos por nova vida. E só quem dá nova vida é Deus por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Quando nós cremos nele, sabemos da desgraça que estamos vivendo por causa do nosso pecado e da nossa falta de sabedoria, inclusive nos relacionamentos, e dizemos, ó Senhor, ajuda-me. E a maravilha que eu posso dizer para os irmãos, apesar de conhecer tanta desgraça familiar do passado e do presente, eu posso dizer, funciona. Até nesta igreja, quando eu olho para os irmãos, eu vejo várias famílias que de fato foram há tempo resgatadas, porque colocaram Jesus na causa, porque baixaram o seu joelho no chão, oraram, pediram oração de alguns, não precisava dizer para todo mundo, mas alguns significativos, e Deus respondeu, Deus ouviu, e a pessoa se arrependeu dos seus pecados, e a cura veio. E hoje eu posso dizer para os irmãos, essas famílias estão estáveis, estão aqui algumas delas hoje, estão restauradas, curadas. Eu tenho certeza que lá no coração deles, durante toda esta mensagem, eles disseram, é verdade. Várias vezes disseram, é verdade, funciona, eu estou aqui. E com certeza disseram como devem, tudo graças a Deus. Que Ele abençoe os irmãos, que Ele nos abençoe. E as nossas famílias sejam, se necessário agora, totalmente restauradas, para que o nome de Deus seja glorificado e nós cumpramos devidamente a missão que Ele já nos deu. Amém.